Olá pessoal, Lacan do Zero, aula 17. A gente está aqui no livro do Bruce Fink, na página 131, na parte que diz sobre não existe a relação sexual. Uma das frases polêmicas dita pelo Lacan, e que no primeiro momento pode-se pensar que ele está falando que não existe o ato sexual, né, que não existe isso, mas é muito mais amplo o que ele está dizendo, tem muito mais a ver que não existe uma relação direta entre homem e mulher, né? E se a gente for pensar no que a gente vem trabalhando ao longo do curso, a gente foi vendo aquela passagem desde a relação do pequeno outro da relação com o grande outro, né? Eu fiz isso no esquema L, eu fiz isso quando eu falei de complexo de Édipo, eu fiz isso quando fui explicar o que causa a ansiedade numa pessoa, enfim, a gente falou disso de diversas formas, diversos vídeos, diversas aulas. Então a gente sabe dessa situação, que primeiro tem um outro o tempo todo presente, né, o outro materno inicialmente, que o tempo todo está ali, que é necessário para o sujeito, inclusive, se constituir como uma unidade, só que tem uma característica que é um outro presente demais, próximo demais, né, sabido demais e conhecido demais, cria aquela relação toda paranoica que a gente já falou, já criticou isso no modelo do analista que faz isso, né, o modelo familiar, etc. E aí acontece alguma coisa no processo de socialização, né, que tem a ver com uma questão de entrar na norma cultural, de passar pela castração, né, de subjetivar a falta. E quando isso acontece, desculpa, caiu alguma coisa aqui. E quando isso acontece, cria-se uma ânsia entre o sujeito e o outro, e esse outro deixa de ser esse outro conhecido, né, esse outro da paranoia, e passa a ocupar o lugar do grande outro, que é muito mais um lugar, como eu já disse, do que uma pessoa específica, né? Então, a gente até falou que no processo clínico a pessoa chega pela imago do analista, colocando como pequeno outro, e que o processo da análise leva para essa fala ser direcionada para o grande outro, que o divã facilita esse processo, enfim, não vou entrar em nada disso agora, que a gente já falou muitas vezes. Então, o que está acontecendo aqui para entrar no assunto? Justamente nessa relação do sujeito com o outro, com esse grande outro, você tem uma aliança, você tem lá um abismo entre as duas pessoas, né? O sujeito e o outro, e o que até o Zizek, nesse livro aqui, Como Ler Lacan, né? Ele fala para evitar o impacto traumático, né? Ele até usa um termo mais enfático assim, né? De ficar exposto a esse abismo do outro, o sujeito cria uma fantasia para amortecer esse impacto. A gente já falou disso também em aulas anteriores, o tema da fantasia, o S barrado, junção de objeto A, né? E assim se dá a relação entre pessoas e, obviamente, entre os casais. Então, existe essa aliança, esse abismo entre uma pessoa e a outra, entre o sujeito e o outro, entre um homem e uma mulher, entre um homem, uma mulher e uma mulher, enfim, existe uma aliança entre um sujeito e um outro, né? Então, nessa aliança, o sujeito, para se proteger dessa aliança, para conseguir evitar o impacto traumático, como ele disse, a fantasia entra como uma forma de ser freio disso. Ele cita assim nesse livro aqui, na página 42. Não há nenhuma garantia universal de uma relação sexual harmoniosa com o nosso parceiro. Cada sujeito tem de inventar uma fantasia própria, uma fórmula privada para a relação sexual. É uma coisa, né? Cada um aí que está assistindo esse vídeo, cada um aí que qualquer pessoa, né, que constitui a sua fantasia sexual, né? Por isso que eu acho muito difícil até quem entende que perversão tem a ver com certas fantasias que saiam do padrão, né, práticas que saiam do padrão, porque não se trata disso, porque se for pegar qualquer pessoa contando que de fato, né, qual que é o caminho que a faz ter prazer sexual, você vai ter as mais variadas experiências, pode ter um detalhe aqui, ali, coisas bem estranhas. Então, como todo mundo cria o seu modo de gozar, né, o seu modo de buscar prazer baseado nas suas experiências infantis e também fantasiadas, né? Então, cada um vai criar uma coisa completamente pessoal e que, obviamente, vai ser praticamente improvável você ter uma outra pessoa aqui no mundo consiga ou queira gozar exatamente dessa mesma forma, né? Então, você vai ter aí formas bem distantes de sujeitos buscarem a sua satisfação. Bom, então dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, na questão da fantasia, então nós criamos fantasia para justamente evitar esse impacto, né, com essa ânsia, com esse abismo com o outro,
e de alguma forma esse freio acaba emoldurando esse outro que é desconhecido dentro de uma moldura de um circuito conhecido, né? E até como provocação, eu falo muito em sala de aula, né, que eu digo sempre assim, que a gente sempre se apaixona pela mesma pessoa em corpos diferentes. Então, se você caçar lá nos seus históricos de relacionamento, é sempre a mesma pessoa, né? Tô falando da paixão, né? É sempre a mesma pessoa. é, E é muito comum falar assim, não acho isso, né? O pessoal fica incomodado quando eu digo, fala, não acho, porque minha namorada atual não tem nada a ver com a anterior, meu namorado atual não tem nada a ver com o anterior, meu marido não tem nada a ver com os outros homens que eu conheci, todas essas coisas, mas se sentar e conseguir pensar, né, enxergar os movimentos, os padrões e tudo mais, você vai achar uma grande repetição. Claro que isso é uma provocação, né? Mas tem lá assim, um fundo de verdade bem grande. Mas mais do que isso, do que pensar dessa forma que eu coloquei, tem uma outra coisa que eu acho que fica mais claro, que assim, nós nos apaixonamos por nós mesmos no outro. Isso acontece. Então, quando você está apaixonado, e uma outra pergunta que eu sempre faço, assim, é mais fácil se apaixonar por alguém que você conhece ou por uma pessoa desconhecida? Eu acredito, e eu vejo na clínica, eu vejo no dia a dia, que é muito mais fácil se apaixonar por uma pessoa desconhecida, porque a pessoa desconhecida, você precisa só de um pedacinho dela, seja lá qual for, né? Seja um detalhe, seja os olhos, o modo de falar, o cheiro, uma parte do corpo, ou alguma coisa que disse, ou a inteligência, sei lá eu. Você vai pegar esse pedacinho, lembrando que já chamou esse pedacinho de objeto A lá atrás, o que causa o desejo, e em cima desse pedacinho você vai construir todo um edifício, né, de fantasias. Então você só precisa achar esse detalhezinho no outro aqui. Beleza, achei os olhos que eu buscava. Agora é só montar aquela coisa inteira em cima. Por isso que eu até coloquei no texto que eu preparei para a aula, né, que isso me lembra uma música do Leone que ele diz assim: e eu te recriei só pro meu prazer, né? E é isso, a gente está sempre recriando essas pessoas na paixão, que nada mais é do que aquilo que supostamente está faltando em nós, né? O objeto que um dia foi arrancado de mim, e que eu então encontro no outro, eu fico recriando no outro só para o meu prazer. E aí eu completo com a ideia do Cazuza, né? Para que eu possa amar esse outro, eu coloquei exagerado, adoro um amor inventado. Então, nesse sentido, os amores seriam inventados porque eu preciso, de alguma forma, formatar o outro para conseguir permanecer dentro dessa moldura da minha fantasia, né? Então é claro, né, que isso daí soa às vezes um pouco antirromântico, mas é mais se permita essa provocação. Depois a gente sabe que na sua vida é diferente, que de fato você encontrou amor e que não é nada disso, essa frieza toda, essa coisa toda meio, sei lá, enfim. Para que o outro possa ocupar esse lugar, teria que permanecer imóvel para sempre. Então, quando você emoldura alguém dentro, né, dessa sua fantasia, para que essa pessoa se mantenha nessa fantasia, você vai precisar deixar ela ali para sempre, né? Ou até seria uma forma de pensar, seria a necrofilia a única possibilidade de manter a pessoa morta ali na sua frente. Só que, obviamente, o outro vai se movimentar, e claro que quando ele se movimenta, você faz aquela coisa da paixão de não querer enxergar isso. Não é bem assim, não, na verdade não é isso, não é aquilo. Você vai sempre, tudo que saiu da moldura que apareceu, você corta. Não é isso, não é isso, não é isso. E vai mantendo a coisa aqui. Mas chega uma hora que as coisas começam a escapar e sai toda dessa moldura. E quando sai da moldura, obviamente, você vai dizer para sua pessoa que você está apaixonado, você vai criticar que essa pessoa mudou, vai dizer, olha, você não é mais o mesmo de quando eu conheci, você não é mais a mesma de quando eu conheci. É claro que não, porque quando você conheceu a si mesmo no outro. E agora você está se deparando com o outro e o abismo entre você e o outro. Então, se na paixão era possível a simetria sexual, porque nada mais era do que você mesmo, né? Então, uma masturbação a dois, quando você percebe o outro de fato como o outro, você percebe essa ânsia aqui e tem aquele desespero, né, uma revolta para dizer assim, você não foi sincero comigo, porque você mostrou uma outra coisa no começo e agora está sendo de outra forma. Então, será que mostrou ou você viu o que você queria ver, né, que é um pouco da estrutura da paixão? Bom, e eu estava dizendo aqui, então, se esse outro começa a se mexer, começa a falar, começa a desejar, não é possível sustentar dentro dessa moldura. Então, mais uma vez, né, a linguagem entrando para causar uma confusão em tudo.
Até tem no seminário 5 do Lacan, nesse aqui, né? Ele vai comentar em determinado momento, que ele fala assim, o que seria um casal perfeito, né? O casal perfeito seria o par sádico e o masoquista, né? Mas é perfeito para quem olha do lado de fora, porque se você pensar dentro da relação e da utilização da linguagem, se o masoquista fala para o sádico, me bate, e o sádico bater no masoquista, o que vai acontecer? O masoquista foi lá e realizou um pedido, né? Ou melhor, o sádico realizou um pedido do masoquista, deixando de estar nesse lugar de sádico, né? Então a linguagem, quando entra ali no campo, ela acaba impossibilitando que essa comunicação seja total e que seja possível os dois lados satisfazerem as suas fantasias. Então, ou um desaparece para o outro fazer a fantasia sozinho, ou o outro desaparece. Mas quando os dois tentam fazer junto, vai acontecer o quê? Não há a relação sexual, né? Bom, então eu coloquei aqui também a linguagem em seus múltiplos sentidos. Mais uma vez causa essa assimetria entre o sujeito e o outro. E aí eu disse, né? É ruim com ela, mas é pior sem ela. Porque sem a linguagem, você volta para aquele lugar da fascinação através da imagem, que é um engano. Voltamos para o narcisismo, aquele lugar do espelho, né? Bom, aí retomando Bruce Fink, ele diz assim, algo desvia essas interações. E caso não desviasse, poderíamos pensar nas duas metades formando um todo. Então ele fala, então tem alguma coisa que desvia essa possibilidade desse encontro do casal, mas ele vai dizer, se não tivesse esse desvio, seria possível, né, as metades se encontrando fazendo um todo, né? Aí mais para frente ele até coloca assim, que Freud ele também enxerga essa assimetria, mas ele pensa na assimetria muito mais como uma questão temporal do que é o homem do que é a mulher. Aí ele põe até assim, tem-se a impressão, que é uma fala do Freud, tem-se a impressão de que o amor do homem e o amor da mulher psicologicamente sofrem uma diferença de fase, né? E aí o Lacan não vai concordar muito nem com as metades da laranja, né? Tipo o Fábio Júnior, dois amantes, dois irmãos. Aliás, né, dois amantes, dois irmãos, bem incestuoso esse... Talvez por isso que são vários casamentos e nenhum fica. E também não vai considerar completamente correta a questão da defasagem temporal que o Freud traz, de fases, né? E ele vai pensar assim, ele põe aqui, ó, para ele, para Lacan, não existe nada de complementar, e sim, cada sexo é definido separadamente com relação ao terceiro termo. Esse terceiro termo a gente já veio falando que é o falo, a gente está caminhando para chegar na forma da sexuação. A gente vai retomar os conceitos falados nos outros vídeos, né? Mas mais para frente. E que mais temos aqui? Por um terceiro termo, e também que os parceiros não são simétricos, nem sobrepostos. Assim como, e essa passagem aqui é muito legal para se pensar, ainda mais para essa questão que a gente discute tanto hoje em dia, né? Ainda bem que discutimos sobre isso, que vai falar sobre a questão de gênero, né? Dessas formas de colocações sociais, de ser um homem, ser uma mulher, a questão binária, enfim. Ele vai colocar assim, os analisandos demonstram dia após dia que seus sexos, biomédica, geneticamente determinados, podem estar em conflito com conceitos socialmente definidos de masculinidade e feminilidade. Pois é, né? Por fim, então, eu deixo a pergunta, bom, mas então o que é ser um homem, o que é ser uma mulher? Esse é o assunto da próxima aula. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.